Agora, esta semana saiu aí um decreto de que o seu Paulo Freire vai ser nomeado patrono, pode ser pós-mortem, nomeado patrono da educação brasileira. Isso é uma verdadeira maravilha. Eu vou ler aqui para vocês um negócio que eu escrevi, né, a respeito, que eu mandei para o Diário do Comércio. Olha aqui. Viva Paulo Freire. Vocês conhecem alguém que tenha sido alfabetizado pelo método Paulo Freire? Alguma dessas raras criaturas, se é que existem, chegou a demonstrar competência em qualquer área da atividade técnica, científica, artística ou humanística? Nem precisam responder. Todo mundo já sabe que, pelo critério do pelos frutos conhecereis, o célebre Paulo Freire é um ilustre desconhecido. As técnicas que ele inventou foram aplicadas no Brasil, no Chile, na Guiné-Bissau, em Porto Rico e outros lugares. Não produziram nenhuma redução das taxas de analfabetismo em parte alguma. Produziram, no entanto, um florescimento espetacular de louvores em todos os partidos e movimentos comunistas do mundo. O homem foi celebrado como gênio, santo e profeta. Isso foi no começo. A passagem das décadas trouxe, a despeito de todos os amortecedores publicitários, corporativos e partidários, o choque de realidade. Eis algumas das conclusões a que chegaram por experiência os colaboradores e admiradores do Sr. Freire. John Egerton escreveu em 1973. Não há originalidade no que ele diz, é a mesma conversa de sempre. Sua alternativa à perspectiva global é retórica bolorenta. Ele é um teórico político e ideológico, não um educador. David Fetterman escreveu em 1986. Ele deixa questões básicas sem resposta. Não poderia a tal conscientização ser um outro modo de anestesiar e manipular as massas? Que novos controles sociais, fora o simples verbalismo, serão usados para implementar a sua política social? Como Freire concilia a sua ideologia humanista e libertadora com a conclusão lógica da sua pedagogia, que é a violência da mudança revolucionária? Rosanne Knudson escreveu em 1900... Tudo isso é gente que trabalhou com ele, né? Colaboradores, admiradores e colaboradores. No livro de Freire não chegamos nem perto dos tais oprimidos, o livro chama Pedagogia dos Oprimidos. Quem são eles? A definição de Freire parece ser qualquer um que não seja um opressor. Vagueza, redundâncias, tautologias, repetições sem fim provocam o tédio, não a ação. Peter Berger escreveu em 1974. A conscientização é um projeto de indivíduos de classe alta dirigido à população de classe baixa. Somada a essa arrogância, vem a irritação recorrente com aquelas pessoas que teimosamente recusam a salvação tão benevolentemente oferecida. David Newland escreveu em 1974. Alguns veem a conscientização como uma nova religião e Paulo Freire como seu sumo sacerdote. Outros a veem como puro vazio e Paulo Freire como o principal saco de vento. Aqui, Wayne Orban escreveu em 1972. A pedagogia do oprimido não ajuda a entender nem as revoluções, nem a educação em geral. Roland Paulson escreveu em 1992. Sua aparente inabilidade de dar um passo atrás e deixar o estudante vivenciar a intuição crítica nos seus próprios termos, reduziu Freire ao papel de um guru ideológico flutuando acima da prática. Bruce Boston escreveu em 72. Algumas pessoas que trabalharam com Freire estão começando a compreender que os métodos dele tornam possível ser crítico a respeito de tudo, menos desses próprios métodos. Outros julgamentos do mesmo teor encontram-se na página de John Oliger, um dos muitos devotos desiludidos. Eu dou o endereço aqui, depois vai publicar no Diário do Comércio. Não há ali uma única crítica assinada por direitista ou por pessoa alheia às práticas de Freire. Só julgamentos de quem concedeu anos de vida a seguir os ensinamentos da criatura e viu com seus próprios olhos que a pedagogia do oprimido não passava, no fim das contas, de uma opressão da pedagogia. Não digo isso para criticar a nomeação póstuma desse personagem como patrono da educação nacional. Ao contrário, aprovo e aplaudo calorosamente a medida. Ninguém melhor que Paulo Freire pode representar o espírito da educação petista, que deu aos nossos estudantes os últimos lugares nos testes internacionais, tirou nossas universidades da lista das melhores do mundo e reduziu por um tiquinho de nada o número de citações de trabalhos acadêmicos brasileiros em revistas científicas internacionais. Quem poderia ser contra uma decisão tão coerente com as tradições pedagógicas do partido que nos governa?
Sugiro até que a cerimônia de homenagem seja presidida pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, aquele que escrevia cabeçário em vez de cabeçalho. E tenha como mestre de cerimônias o principal teórico do Partido dos Trabalhadores, Dr. Emir Sader, que escreve Getúlio com LH. A não ser que prefiram chamar logo para algumas dessas funções a própria presidenta Dilma Rousseff, aquela que não conseguia lembrar o título do livro que tanto havia impressionado na semana anterior, ou o ex-presidente Lula, que não lia livros porque lhe dava dor de cabeça.